A gente vai trazer agora o primeiro quadro, que é um quadro obrigatório, necessário, com a classificação, o retrato que nós temos, tá? Pontuação, número de vitórias, saldo de gols e os adversários da última rodada. Finalmente, inclusive, eu corrigi um erro que vinha trazendo já nas 2 ou 3 últimas edições, que tinha um erro ali nos mandos de campo dos 2 últimos jogos do Criciúma, tá? Obviamente, faltando a rodada, não tinha como a gente errar. Mas essa primeira tela, esse primeiro momento, Atos, é mais de futebol, é mais do jogo jogado, do que a gente viu acontecer nas partidas que definiram esse quadro, tá? A gente teve um empate sob vaias do Curitiba, né, quando ele conseguiu o acesso. Esse jogo a gente guarda para daqui a pouquinho. Mas ainda no sábado a gente teve a Chapecoense indo até Volta Redonda, tá? Perdia o jogo até o último instante e conseguiu um ponto importantíssimo, tá? Importantíssimo para a Chape nesse momento, até definidor. Pode acabar sendo um ponto definidor. Parece um resultado muito ruim, porque tirou a Chape do G4, mas o golzinho ali no fim abre perspectivas, né, para o time de Dalpozo conseguir o acesso. E também no sábado, Atos, talvez o jogo mais marcante dessa rodada, não sei se dá para dizer dessa forma, mas por tudo que envolveu, eu acho que a gente pode sim dizer isso. Essa vitória do Avaí sobre o Remo, tá? Com o estádio da Ressacada inacreditavelmente tomado por uma torcida que veio do norte do país. Claro que a gente tem muitos paraenses em estados mais próximos de Santa Catarina. Não sei até se existe algum elo, porque às vezes a gente tem alguns elos entre cidades, né? Nós somos do Recife, por exemplo, tem muita gente do Recife em Brasília. Em São Paulo não vale nem dizer, porque tem, né, brasileiros do Brasil inteiro em São Paulo. Mas existe uma conexão de maior proximidade, por exemplo, entre Recife e Brasília. Não sei se existe algo entre o Pará e Santa Catarina. Os torcedores do Remo podem nos contar se existe isso aqui nos comentários, assim como os torcedores do Criciúma, da Chape, do Avaí, que são de Santa Catarina, se existe esse elo. Então, Atos, esses foram os 2 jogos do sábado, tá? Começamos, então, por esse 3-1 do Avaí, porque foi um jogo muito fora da curva, o resultado que se esperava, e impressionante, assim, a mobilização do Remo, tá? Para os torcedores do Remo fica uma frustração histórica, mas tinha um cenário também para algo histórico que não aconteceu. Não invalida o amor da torcida, o sentimento da torcida, mas foi um resultado muito pesado para o time de Guto administrar para essa última rodada, né, Atos? Fred, primeiro falando da torcida, né? Eu acho que eu já ouvi essa conexão com o estado do Paraná. Também não tenho certeza. Eu acho que vale a curiosidade para a gente tentar pesquisar e saber se tem algum tipo de elo aí, como você sugeriu. Mas a torcida do Remo já vem fazendo isso, tá? A gente já viu esse tipo de invasão em alguns jogos do campeonato da Série B ali, pelo Sul, principalmente. Sim. Acho que eu ouvi falar em 4 a 5 mil torcedores, acho que esses foram os números oficiais. Deu impressão até que, eu não sei se foi uma superlotação, ou não entendi muito bem o que aconteceu, mas no começo do jogo, a torcida do Remo passou uma parte para a arquibancada do Avaí. Eu não sei se eram torcedores que tiveram que comprar ingressos do Avaí, aquela questão dos infiltrados que acaba acontecendo muito. Aí, pela quantidade, eles deslocaram ali para perto da torcida do Remo. Não tenho certeza se foi isso que aconteceu ou se foi da própria arquibancada do Remo que acabaram passando. E eu estou dizendo isso, não tem nada a ver com uma confusão, tá, gente? Com a briga que houve na reta final, nos últimos minutos da partida. Eu estou falando algo, no início da partida, você já vê a torcida do Remo em parte da arquibancada do Avaí. Estava muito cheio, muito cheio. Então, pode até ter acontecido essa questão de superlotação. Então, esse fato da torcida do Remo, eu acho que é um fato marcante para essa Série B, porque não é algo comum, não é algo que acontece o tempo todo,
e o Remo chegou com essa Série B muito forte, e essa característica da torcida ir para longas distâncias, né, e se fazer presente realmente assim ajudou até a ter um retorno da imagem do Remo, do estado do Pará como um todo. Tá? O Paysandu ele foi rebaixado, fez uma campanha muito ruim, mas eu acho que essa campanha do Remo, Fred, junto com essas mobilizações da torcida, está fazendo o Brasil inteiro. Veja, até a gente se acha Redescobriu o Pará, né? reduz. Exatamente. Porque, veja, a gente se. Talvez não seja próximo na questão da distância, né? Porque, veja só, Sim. a gente está falando aqui de Recife. Tá, o Pará dá uma boa distância. Mas a gente se sente próximo. A gente sabe como foi, historicamente, como foi criado toda essa questão do Nordeste, o Norte. Então, eu acho que a gente se sente regiões amigas. 2.000 quilômetros, 2.036 quilômetros. Só isso. Mas até pra gente, parece que a gente tá redescobrindo o futebol do Pará. Parece que por um momento a gente esqueceu da grande massa de torcida que o Pará tem, tanto do Remo como a torcida do Paysandu. São torcidas gigantes capazes de fazer ações como essa. De chegar num jogo em Santa Catarina e colocar 4, 5 mil torcedores. Então, eu acho que isso fica de positivo, não só para o Remo, apesar do Remo estar protagonizando isso, mas para o estado todo do Pará. Agora, sobre o jogo, Fred, eu acho que o Remo acabou pegando um time que eu acho que ele não esperava. Eu acho que o Remo foi pego de surpresa, né? É sempre uma incógnita, Fred, quando você vai enfrentar um time que não está disputando nada. Você E não quando ele sabe é minimamente capaz, eu alertei isso. isso, e um mando de campo forte também. É, Fica difícil de você saber. Vai ter algum motivador? Sim. Vai ter motivadores naturais? Porque às vezes tem motivadores naturais. O time está jogando em casa. Nenhum time quer perder jogo em casa, não. É muito feio Isso. isso. Reta final, Atos, de Série B, você também joga pelos contratos do ano que vem. É porque é tudo muito. Por exemplo, o destaque do jogo, Clebão, do ex-Ceará, é um jogador que, basicamente, Atos, correu o risco de sair do futebol profissional. Eu acho que ele chegou até a sair do futebol profissional, né? E foi resgatado aí pelo Avaí. E Um você jogo escuta, desse pra ele, o cara vale demais, pô. você escuta o zum nas torcidas. Eu já vi um zum na torcida do Náutico, cogitando a possibilidade de Kleber. Olha, tem Kleber aí. Então, Isso. veja, ele se coloca no mercado, não só no mercado ali de executivo, de diretores de futebol, mas na boca do torcedor que vai disputar a Exatamente. Série B. Mas também tem um fator que eu sempre observo, Fred, que é o seguinte: às vezes é difícil você entender se a questão anímica vai bater naquele clube ou não, porque pode acontecer. Às vezes tem tudo isso que a gente está falando aqui, mas acontece que vamos pegar o Havaí. O Havaí, ele tá numa situação que ele, meu irmão, tô nem aí pra esse jogo. A torcida diz, não tô nem aí. Ah, tá jogando em casa, tô nem aí, já quero saber da próxima temporada. E você vai pro jogo com uma pegada diferente. Pode ser que não. Pode ser que você diga, meu irmão, tô pela maldade, eu aqui quero ganhar um jogo em casa, eu quero atrapalhar esse adversário, fora a questão também das malas brancas, que sempre acontece e com certeza deve ter acontecido nesse jogo. Com certeza. Impossível não Então, ter acontecido. não, total. Ainda mais por essa foto que a gente está vendo na tela, né? A quantidade É. de clubes brigando. Então, no final das contas, Fred, o Havaí fez um belo jogo, tá? O Havaí foi muito melhor do que o Remo. O Remo teve ali as suas oportunidades, mas para mim o Havaí ele foi senhor da partida, não dando chances assim para o time do Remo. E um fator que, de novo, que eu já vinha falando durante a Série B, que a falta de experiência do Remo em disputar a competição, apesar dele ainda estar brigando pelo acesso, ele estava dentro do G4 até a rodada passada, acaba pesando um pouco. Acaba pesando. Talvez agora o torcedor do Remo que esteja me escutando, Fred, ele pode ficar pensando, porra, o time estava no G4 até ontem, e agora esse cara está falando isso. Mas veja, eu vou dar um exemplo só. A atitude de Diego Hernandes no final do jogo. Exatamente. Perder Diego Hernandes para uma decisão, pô. Veja, o jogo estava 3-1. O jogo estava perdido.
Era um lance de bola lateral, Fred. Você ali na ansiedade, no nervosismo de querer que o adversário, que obviamente vai estar num ritmo mais lento, esperando o final do jogo, que ele cobrasse mais rápido, começou toda aquela confusão. Se o jogo tivesse 2-1, eu juro que eu teria entendido um pouco, mas 3-1, já estava com 4 minutos de acréscimo, apesar de que o juiz tinha dado um acréscimo um pouco longo, mas não iria voltar para esse jogo. Não iria conseguir um empate. Não valeria a pena você ter iniciado toda essa confusão. E é um jogador que vem sendo o melhor jogador do Remo nas últimas partidas. Exatamente. Então, é esses detalhes. Porque, Fred, pode parecer abstrato quando você fala assim, a falta de experiência do clube. Que você pode dizer, mas o diretor que está aqui, ele não estava nos últimos anos. Mas cria uma casca. É um aviso ali em certo momento, é alguém chamando atenção sobre essas situações em outro momento. Então, o clube ele vai criando essa casca preparado para essas situações. Então, essa situação de Diego Hernandes fez não só o Remo, assim, muito ruim o resultado, perdeu, saiu do G4, vai ter uma das rodadas mais difíceis, né? Vai ter uma das situações mais complicadas para conseguir o acesso na última rodada, a gente vai analisar daqui a pouco, mas perdeu o jogador. Perdeu o jogador, para mim, assim, foi inaceitável. Atos, esse ponto que você falou, né, na Série B é diferente da Série A, tá? São as duas competições por pontos corridos que a gente tem, é onde a gente consegue medir. Na Série A, um time de baixo vencer uma equipe da parte do G4 requer uma série de conjunturas do jogo a favor. Não adianta sair na frente, não adianta abrir o placar, não adianta ter 2 desfalques do outro lado. A chance do time superior prevalecer numa Série A é sempre muito maior. Quando você coloca a questão anímica na balança, aí fica ainda maior essa capacidade de imposição de quem está no topo de uma tabela de Série A. Na Série B, não. Na Série B, as diferenças são muito, muito pequenas. Esses times, o Avaí, o Remo, se você fizer um cruzamento, Atos, de gráficos, são times que em vários momentos da competição estiveram lado a lado. Em vários. Tá? Às vezes é uma decisão equivocada ali, um jogo específico que tudo deu errado, uma partida que por milagre você venceu, uma partida que você teve jogadores expulsos e saiu do eixo, tá? Se Jair Ventura, por exemplo, não tivesse abandonado o barco do Avaí, será que esse Avaí não teria chegado em condição, por exemplo? Se o Remo não tivesse passado tanto tempo com o Antônio Oliveira, o Remo agora não já estaria brigando pelo Curitiba com o título, pelo título com o Curitiba? O que distancia e o que aproxima numa Série B são sutilezas e detalhes muito maiores do que na Série A, onde não são detalhes que separam as equipes, tá? Na Série A, falados. Não, só para corroborar, na verdade, eu acho que tem uma questão econômica e de mercado que acabam influenciando nisso, determinando, na verdade, isso, Fred. A questão econômica é muito clara, tá? Não existe um grande gap econômico entre os times. A gente está falando aqui de Isso. G4, a gente está falando de folhas de 4 milhões, 5 milhões. Tem time aí no meio de tabela com folha de 2,5, folha de 3. Veja, a folha do Paysandu, que é o lanterna da Série B, já caiu algumas rodadas, não é uma folha baixa. É uma folha que talvez seja metade de uma folha ou mais do que um time que está disputando que já está com acesso. Então, esse gap é pequeno. E eu acho que tem um outro fator, Fred, que é a questão do mercado, tá? O investimento financeiro que você coloca no time, os times que têm mais capacidade, às vezes não reflete na qualidade daquele jogador. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Você tem um time com a folha média ali do salário dos jogadores de 200 mil, 250. Se você quiser aplicar ali um investimento maior, não, eu vou trazer aqui 2 jogadores de 400, 500. Talvez
essa diferença não se aplica, não fica evidente no jogador de 200, 250. Diferente da Série A. Na Série A, quando você tem, sei lá, as cifras são maiores, tá? Então vamos lá. Você tem um jogador que ganha 800 mil, 1 milhão, se você traz um jogador de 2, o cara é dono da Série A. Veja, ele é dono. Ele é dono. É tipo um Memphis Depay, o cara que foi um dos destaques da Série A do ano passado. Sei lá, Yuri Alberto. Dá pra citar N jogadores. Os caras são destaques. Aqui não. Aqui talvez você traga um cara que ele renda menos do que aquele que você tem ali do padrão salarial do teu time. Então, eu acho que o mercado também é muito limitador. E aí, Atos, nesse ponto, a gente tinha trazido alguns alertas sobre jogos da última, das últimas rodadas. Eu tinha feito alerta para 2 partidas que acabaram significando perda de pontos. Eu alertei, e até teve um torcedor da Chape que entrou. Eu não vou aqui fazer aqui justiça correndo atrás aqui para dizer, ó, tá vendo? Porque o cara entrou me criticando muito, que eu disse que um jogo Chape e América Mineiro, no papel, o América Mineiro é mais forte que a Chape. Então vai ter sempre risco, porque a Chape não é melhor do que o América Mineiro. Mesmo o América Mineiro sendo o 12º colocado e a Chape, até então, 2ª colocada. E o que é que aconteceu na Arena Condá, na rodada passada? O América Mineiro venceu. O Avaí era mais um jogo que eu listei com esse grau de risco. E o outro jogo é o último jogo da Chape, que a gente fala depois, que é contra esse Atlético Goianiense, que também é um time competitivo, tá? O Cuiabá poderia se encaixar nesse perfil. Mas aconteceu algo com o Cuiabá que é diferente. Ele acabou de dissolver. Avaí, América Mineiro, Atlético Goianiense já largaram a lógica do acesso há muito tempo e estão jogando futebol. Estão jogando por contrato, estão jogando para melhorar a imagem, estão jogando leve, estão jogando por incentivos financeiros. O Cuiabá não. O Cuiabá está jogando sob o impacto de que há 4, 5 rodadas ele tinha chance. Então você demora um pouco a religar as turbinas, tá? E o então, Cuiabá vem liberando alguns jogadores também, né? Isso. Então, inclusive jogadores importantes, né, para o Cuiabá. O atacante, a gente chegou a comentar sobre ele, né? Safira, um jogador, né, que fez 10 gols na Série B. É como se o Avaí tivesse liberado o Kleber. Talvez o jogo ia ser outro. É outro jogo. Veja, é um fator que acaba sendo determinante numa partida. Se o Avaí tivesse jogado com o Remo sem Kleber, talvez o resultado tivesse sido outro. É um jogador que, veja, ele jogou muito bem. Ele foi decisivo. Se você tira ele desse contexto, era outra partida. E ainda se comentou muito, né, que o Avaí poderia ter uma postura parecida com a do Paysandu contra o Curitiba, né? Que o Curitiba faz o gol e a torcida do Paysandu comemora por uma rivalidade Avaí e Chape. Mas essa rivalidade Avaí e Chape, os próprios torcedores do Avaí deixaram claro que a Chape não é rival do Avaí, né? Porque não é da cidade. É claro que é do estado, tem a sua rivalidade, mas não é o primeiro nem o segundo rival do Avaí. Tá? Eu acho que historicamente o Figueirense naturalmente é o grande rival do Avaí, mas pela história construída, o Criciúma, para ser um clube do interior rival do Avaí, seria o Criciúma, né? E tinha também essa questão que poderia ajudar o Criciúma também se vencesse, né? Mas o rival do Avaí é o Figueirense. Outra coisa, não era algo tão direto. Não era algo tão direto assim. Última rodada para você ter esse questionamento, né? Ainda tinha muitas conexões e eu acho que o Avaí fez a parte dele. E o interior de Santa Catarina, desculpa, Fred, o interior de Santa Catarina tem muitos times, né? Então, veja, vai ser rival de todo mundo. Você citou 2, ainda tem um Brusque. Então, veja. Joinville. Muitos times. Não tem como você manter uma rivalidade ferrenha ao ponto de vão entregar aqui o jogo. A minha torcida vai comemorar se eu tomar um gol, porque é uma grande rivalidade. Isso. E assim como aquele joguinho lá que o torcedor do Paysandu comemorou o gol do Curitiba, fazia muito sentido não, tá? Não tinha nenhuma chance do Curitiba não subir. Eu achei uma cena bem equivocada da torcida do Paysandu. Então, Atos, esses foram os 3 jogos do sábado. Lembrando que daqui a pouco a gente vai falar do Curitiba especificamente. Afinal, o Curitiba subiu, então
uma parte desse programa é dedicada ao Curitiba. E vieram os 3 jogos do domingo, tá? Pausa importante aqui, viu, Atos? Semana passada, este que vos fala enlouqueceu com o CRB porque eu tinha uma aposta para ganhar R$ 2.500 colocando R$ 100, pô. E faltou um golzinho do CRB. Um golzinho do CRB. Era uma múltipla com 5 jogos, todos aconteceram e faltou um gol do CRB. Detalhe, viu, Atos, que quando eu fiz a aposta, uma amiga minha replicou a mesma aposta, tá? Replicou a mesma aposta que eu fiz. E eu fiquei conversando com ela, eu vendo os jogos e ela sem ver, tá? Veja só. Eu montei a aposta, eu estava vendo os jogos e ela não estava vendo, tá? Aí eu avisei a ela, porque o Operário ele sai na frente, né, do CRB. Era o 4º jogo, ainda teria o 5º, mas o 5º era justamente Paysandu e Curitiba, era um dos mais certos da composição. Aí o Operário sai na frente, ela, porra, não sei o quê, o CRB empata. Ela foi olhar para tirar, tá? Para sacar, né, com o que já estava ali de lucro e tal. Ela disse, não, vou esperar mais um pouquinho. Deu 10 minutos do segundo tempo, teve um jogador expulso do Operário. Eu mandei uma mensagem para ela. Ó, CRB com 1 a mais. Aí ela, tá pagando 800. A aposta era 100 para ganhar 2.500. Ela falou, tá pagando 800 para tirar. E ficou quieta. E não falou mais, tá ligado? Aí eu disse, temos um caminho. Porque como ela tinha feito a mesma aposta que eu disse assim, vamos unificar nossas apostas. A gente tira uma, que garante 400 para cada um, e mantém a outra. Ela disse, ó, tu tá por tu, porque eu já tirei. A minha... Os 800 mil pro bolso. A minha eu já tirei. Atos, foi ela mandar essa mensagem, gol do Operário. E gol contra de Mikael. Gol do Operário. Eu disse, puta merda. Só que aí, logo depois o CRB empatou, tinha muito tempo de jogo, e eu disse, não, meu velho, aí vamos pro all-in, né? Vou deixar E aí vamos pro all-in. Enfim, perdi, tá? Não tive um prejuízo na rodada, porque eu tinha feito, logo no começo, uma aposta direta no Goiás vencer fora de casa. Fala. Olha, veja só. Eu vou dizer por experiência própria, tá? Isso cria ranço o resto da vida, tá? Eu vou acompanhar o ano que vem. Eu vou perceber se você vai estar com um rançozinho do CRB. Ó, torcedores do CRB, fiquem de olho. Não posso negar que eu tô. Olha, não posso negar que eu tô. Eu perdi uma aposta. Uma aposta grande. Eu não faria hoje em dia. Na época era meio ousado. Na Copa de 2018, tá? Que Neymar faria um gol naquele jogo contra a Bélgica. Sim. Até hoje, eu odeio o Courtois. Irmão, aquele chute que Neymar deu assim, e Courtois de mão trocada pegou. Meu irmão, eu tenho um ranço com esse cara. Até hoje, velho. Então, ano que vem eu vou ficar observando se você vai criar um rançozinho do CRB. Eu acho que seria a minha maior vitória na história de apostas, assim. 100 para ganhar. Veja só, era uma oportunidade absurda. Tava 25 a odd. Só com os favoritos, muito favoritos, pô. Muito favoritos. Minha ousadia foi o CRB. Mas era muito favorito ali. O Operário quer mais nada, tá? Fred, a minha tem um fator cruel ainda, que foi feito num site que só trabalhava com um tipo de moeda na época, que era Bitcoin, pô. O que aconteceu com o Bitcoin? Então, veja. Supervalorizou, né? Se você for fazer o cálculo aí, o tamanho da aposta era grandinho. Então, Atos, vim para esse final de semana e disse, vou para a luta de novo, tá? Por sorte, apenas por sorte e nada mais do que sorte, eu esqueci de fazer as apostas no sábado, porque o Curitiba contra o Atlético ia ser a minha base. Como na semana anterior, a minha base era o Atlético Paranaense vencer o Volta Redonda.
como eu não fiz e o Coritiba não venceu, aí hoje eu vou fazer, né? Hoje eu vou. E aí eu fiz 2 apostas. Vitórias do Goiás e do Criciúma, tá? E uma outra aposta com vitórias do Goiás, do Criciúma e do Atlético Paranaense. Então, o segundo golzinho do Atlético Paranaense, meu amigo, Veja só, foi. você deveria agradecer mais o primeiro. É, O meu goleiro. Assim, o goleiro do Atlético Paranaense. Não foi um dia bom de goleiro, né? Eu acho que hoje não é o dia do goleiro. O Santos já tinha feito a Lamarcão, né? A Lamarcão pelo Palmeiras, uma cena grotesca, mas o gol que o goleiro, o goleiro da Ferroviária. da Ferroviária tomou, meu amigo, assim, não tinha motivo nenhum para ele perder aquele tempo de bola, pô. Pelo amor de Deus, ele foi feio. E aí, Atos, vamos falar um pouco desses jogos, mas foram jogos em que a gente teve um Criciúma vencendo com muito mais facilidade do que venceu o Atlético Goianiense na semana passada. Tá? O Atlético Goianiense é um time chato de você pegar agora aquilo que eu vinha. Mas eu também acho que vencer o Atlético Goianiense deu uma nova oxigenação ali pro Criciúma, né? E bateu com tranquilidade o Botafogo. O jogo que eu assisti foi Goiás e Novo Horizontino. Tá? Então eu vou falar mais desse jogo porque me impressionou muito. Algo que já vinha assistindo, não é novidade para ninguém, mas como o Goiás não está jogando absolutamente nada. O Goiás, que derreteu nas mãos de Mancini, ele se tornou um, um quadrado sem graça nas mãos de Carille, assim, incapaz de se impor, tá? Carille vem com uma lógica, né, de ter vencido os 2 jogos fora de casa até esse jogo e ter perdido os 2 na Serrinha. E hoje, para mim, o Novo Horizontino jogou melhor que o Goiás. O Goiás foi salvo por Anselmo Ramon. As nossas lógicas que estavam meio perdidas pela Série B, elas se restabeleceram nessa rodada, né? O Atlético Paranaense vai subir, a arrancada do Criciúma é de acesso, quem tem Anselmo Ramon resolve, esse time da Chape, na hora da verdade, não funciona, o Remo pode pecar pela inexperiência, o Curitiba é o mais estável. Essa rodada foi uma coroação de projeções nossas, que algumas tinham sido derrubadas pelo caminho. Mas, Atos, não sei se você viu Goiás e Novo Horizontino. O Goiás foi pior. Tá? O Novo Horizontino perdeu chances. Anderson Moreira, péssimo na condução do Novo Horizontino. Reta final do jogo, ele colocou jogadores importantes que ele tinha no banco. Tá? Você tem o Matheus Rizzo no banco, assim, o cara que foi um dos destaques da Série B do ano passado. O Novo Horizontino se transformou, pressionou, criou chances, marcou um gol de empate que eu não sei se você acompanhou a revolta do banco do Novo Horizontino quando vê o vídeo do VAR é enlouquecedora, assim, porque de fato o VAR, a imagem está longe de ser conclusiva, tá? Então você tem toda essa dinâmica de pressão e depois disso ainda foram 2 bolas perigosíssimas, uma super defesa de Tadeu, virou escanteio, foi quase que a última bola do jogo. E a bola que veio do escanteio, Tadeu. Sabe quando o goleiro cai para trás achando que levou o gol assim? A bola vai no cantinho, a bola sai tirando tinta da trave, como diriam os narradores do passado. Mas me assustou, viu, Atos? Esse Goiás que respirou, que comemorou muito a vitória, para mim vai ter problemas pela frente em Belém. É muito mal. Agora, fora de casa, ele tem respondido melhor, jogando mais fechadinho, mais ao estilo Carille, né? Fred, você só esqueceu de citar, e acabou citando agora, Tadeu, né? Questão do Sim. goleiro, né? Que a máxima da gente nessa a máxima da gente era Tadeu, era Tadeu e. centroavante e goleiro que o Goiás tinha esses 2. E veja, é isso que trouxe o Goiás para essa última rodada. Porque essa lógica, a gente cita ela, que é o seguinte: se você fizer tudo de errado e acertar nessas 2 coisas, você vai ter uma chance. Acho que o Goiás é a prova viva disso. Sobre o jogo, eu assisti mais Atlético Paranaense e Ferroviária, mas dei uma zapiada. Mas
Carille é isso, né, Fred? Assim, eu sou um crítico muito grande assim, de Carille, tá? Para mim é um dos piores treinadores aí que tem no Brasil hoje, desse mercado. Ele virou mercado Série A menos, Série B alta, né? É o mercado dele, ele está tentando ver se encontra ali ainda, porque até um dia desse ele era até um mercado maior. Mas eu acho um treinador assim muito fraco, tá? Um treinador muito limitado, um treinador que, para mim, um retranqueiro de marca maior, e por isso que tem problemas para jogar em casa. Não se vê com alternativas, porque um treinador que é retranqueiro, que a turma hoje em dia chama de reativo, nos jogos fora de casa, acaba abrindo algumas portas, algumas oportunidades no jogo, por causa da natureza da partida. O time que está jogando em casa vai se expor mais. Então você vai conseguir algum espaço para poder produzir alguma coisa. Mas eu acho que, enfim, muito fraco, e não me surpreende o Goiás estar jogando tão mal. Agora, tem o Anselmo Ramon, que com um toque, veja, é muito gol de centroavante. Porra. É você. A jogada, ela veio desenhada. Eu, quando vi o gol, eu nem olhava, Fred, para o cara que estava fazendo a jogada caindo pela ponta direita. O meu olhar estava em Anselmo Ramon. Eu já estava olhando a movimentação dele. O cara buscando ali o local certo para poder receber essa bola, caindo ali com uma tapa, fazer o gol. E aí, Fred, às vezes eu fico pensando o seguinte: é injusto. Digamos aqui, a gente vai analisar ainda, a rodada vai ser difícil, a última rodada, tá? O Goiás tá longe de estar com acesso na mão. Vai ter que brigar muito na última rodada. Longe, Mas, longe, longe. mas digamos, vamos fazer um exercício aqui. Digamos que o Goiás suba. Sim. É injusto você chegar e dizer assim: muito desse acesso foi um Tadeu fazendo as defesas, foi esse toque de centroavante de Anselmo Ramon, que, veja, nem fez uma Série B Não, fez aonde... não. Fez abaixo do que, do que vinha fazendo no CRB. Exato, mas mesmo assim, agora, na hora da onça beber água, ele foi lá e, como centroavante, guardou um time para poder chegar a um acesso. Eu ainda estou aqui a gente dando esse exemplo aqui como se o Goiás tivesse subido, tá? Para o Goiás conseguir esse acesso, apesar de tantos problemas, teve muito investimento, teve muito trabalho, teve colaboração de outros jogadores. Mas às vezes, nada disso ele vai chegar a um resultado, a um objetivo, se você não tiver essas peças. Se você não tiver o centroavante, que na hora da pressão, na hora que o campeonato tá todo mundo embolado com a mesma pontuação, é 5, 6 times para 3 vagas, se o cara não chegar e não decidir, se ele não tiver o sangue frio de com um toque na bola, colocar a bola para dentro, então tudo fica para trás, tudo acaba sendo reduzido, tudo vai tender ao fracasso. Então, eu acho que, apesar de não ser só isso, eu acho que vale a pena a gente reforçar o ponto da importância de um jogador desse numa reta final. Não à toa, ele fez o gol de hoje, que está dando essa oportunidade do Goiás, mesmo não jogando bem, chegar na última rodada dependendo dele. E o Atlético Paranaense, acho que você disse que até viu mais o jogo do Atlético, né? Chegou, né? Daqui a pouco a gente vai analisar a chance de cada um, mas subiu, né? Assim, a virada chegou. Veja só, quando ele leva 1-0, é de gelar a espinha, porque caiu para quinto ali, tá? Era um cenário. Você chegar na última rodada sem depender de si mesmo é uma das piores coisas que existem no futebol, tá? Mas empatou, que já devolvia ele. Cá entre nós, tá? Cá entre nós. O empate já amaciava muito a reta final. Afinal, um jogo contra o América Mineiro, que não quer nada, mas é forte, porém o Atlético é mais forte dentro da Arena da Baixada, né? Todas as possibilidades. Com essa virada, Atos, a gente vai analisar daqui a pouco, a chance de subir perdendo é bem considerável, inclusive. Então, o Atlético Paranaense dá esse finalmente, né, coloca aí esse primeiro pé na Série A. Fred, olha, foi um jogo muito laicá, tá? O Atlético Paranaense não teve um jogo fácil. A Ferroviária está disputando aí, tentando não ser rebaixada. Então valia muito para a Ferroviária também. Tem um ataque que vem bem, veja. Carlão é
dos artilheiros dessa Série B, o Big Carlos, né? E Fabrício Daniel é um bom jogador também. Um bom jogador. Então, e os dois foram bem atuantes ali, tabelaram bastante, conseguiram ter algumas chances de gol. Então foi um jogo de muitas oportunidades, que acabou ficando marcado pelas falhas do goleiro, né? Já na reta final, né? O Santos ali foi tentado, bizarro ali, isso não existe, um jogador profissional fazer uma cena daquela, como eu disse, né? Lembrando Marcos no Palmeiras. Salvo engano, aquela goleada que o Palmeiras tomou, não sei se foi contra o Mirassol, se foi o Água Santa, mas foi um desses times aí do interior de São Paulo. Foi. Eu também não lembro agora. Que acabou que Marcão fez um lance igual ao que foi o de Santos nesse domingo. E só que logo depois o Atlético Paranaense consegue um empate também, com uma falha muito bizarra também do goleiro da Ferroviária. O goleiro esse da Ferroviária que vinha fechando o gol, tá? Vinha pegando tudo e acabou tendo essa falha. E no último lance da partida, assim, o torcedor do Atlético Paranaense, Fred, ele vai ter uma dificuldade para eleger o jogo do acesso. Do acesso, tá? né? O jogo que representa o acesso. A gente já teve esse debate antes da 30ª rodada. Aí eu lembro que a gente colocou 1 ou 2 jogos aqui. Aí eu acho que foi. Eu defendi muito o jogo em Maceió, né? Contra o CRB. Isso. Eu tava mais na linha do jogo que a gente tava comentando, na verdade, foi após aquela rodada do jogo da Chape, né? Isso. Eu achei aquele jogo ali alucinante e eu tava pesando mais pro jogo da Chape. Eu acho que Cássio trouxe um terceiro jogo, não tô lembrando eu não agora. lembro qual era. E a própria torcida do Atlético veio com um jogo assim que a gente nem lembrava. Foi. Foi o jogo da Ferroviária. Foi o jogo da Ferroviária. Foi. Isso, da ida, né? Isso, que o time do Atlético tinha feito uma virada também no final da partida. Não foi a Ferroviária, não, meu Deus. Foi Volta Redonda, desculpa. Me lembrei agora. Foi Volta Redonda. Volta Redonda no Rio, né? Isso, que o Atlético Paranaense, da mesma forma, consegue virar nos minutos finais. O Volta Redonda tinha tido chance de vencer o jogo no final também. Um jogo também alucinante. Então, veja, o torcedor do Atlético, ele não vai conseguir definir qual vai ser o jogo desse acesso. E ainda tem a última rodada, mas aí a gente vai analisar mais para frente. O Atlético Paranaense chega numa situação muito confortável. Muito confortável, Atos. Finalmente um time subiu. Pela primeira vez na história, a gente tinha chegado na 37ª rodada sem que o líder tivesse conseguido acesso. E o Curitiba finalmente conseguiu, já era muito esperado, já era uma certeza, a gente já vinha tratando como acesso, tá? Mas conseguiu empatando com o Atlético dentro de casa, ponto importantíssimo pro Atlético. Os caras do Atlético, assim, arrumaram o ponto que eles precisavam, tá? Ponto decisivo pro Atlético. E foi vaiado o time, tá? Mozart ainda deu uma entrevista dizendo, não, setores do estádio vaiaram, a gente viu até brigas entre torcedores, né? Porque alguns celebraram o acesso. Vai ser um acesso que deve ser confirmado com o título, né? O Curitiba enfrenta o Amazonas na última rodada, é fora de casa, mas só precisa de um empate. O Amazonas rebaixado. Deve vir o título também, tá? A gente tem aqui a frase, né, do goleiro. A gente está na Série A ou não, né? Pedro Morisco aí que deixou essa pressão na torcida diante das vaias que estava recebendo. Mas, Atos, justiça absoluta, né? Justiça absoluta aí. O trabalho de Mozart pelo segundo ano levou o Mirassol ao acesso e agora leva o Curitiba ao acesso também. Fred, durante esse acompanhamento da Série B, a gente, em determinado momento, a gente falava assim, olha, tem Curitiba e Goiás, que são os dois times que vêm puxando as lideranças dessa Série B, e é quase uma chance zero um dos dois não subir. A gente bateu muito nessa tecla. Porque é difícil você pegar dois times que vinham com estabilidade e os dois perder essa estabilidade. Isso aconteceu com o Goiás. Mas não aconteceu com o Coritiba. Dentro do contexto do campeonato, tá? Eu sei que você pode chegar aqui e citar, mas o Coritiba, veja só, o Coritiba fez isso aqui, o Coritiba perdeu a liderança, o Coritiba chegou ali a ficar em terceiro colocado, salvo engano. Mas dentro do contexto de que esse campeonato causou em times que podem até confirmar o acesso na última rodada, oscilações tão grandes, pô, velho,
Veja a situação do Atlético Paranaense. Vinha muito mal, ganha 7 seguidas, de repente para, e a gente diz, o que aconteceu? E agora retoma, tá? O Criciúma também, com uma grande oscilação depois da grande puxada que ele teve no campeonato. Então, acabou que as oscilações que o Coritiba teve, elas foram completamente minimizadas pelo contexto do campeonato. E tinha que um time desse subir. Esse time foi o Coritiba, estou falando assim, um time desse entre Coritiba e Goiás, que tiveram essa pegada de puxar esse campeonato na liderança. O Coritiba acaba subindo. Agora, a respeito dessa reação dos torcedores do Coritiba, primeiro, tenho que dizer aqui que vai ser difícil você fazer uma leitura, tá? A gente pode tentar aqui colocar alguns pensamentos, especular o que pode ter acontecido, mas vai ser difícil você cravar. Até o próprio Mozart, ele vem tentando fazer essa leitura, né? Quem não lembra daquela entrevista que ele diz, isso daí é um perfil... Cita bairros, né? Da cidade, bairros nobres, bairros... E quando ele dá essa declaração dizendo que foi parte da torcida, outra não, eu acredito que tinha sido, na cabeça dele ele está com essa mesma ideia, tá? Ele não mudou esse entendimento. Pode ser a leitura correta? Pode. Mas eu acho que a gente pode tentar aqui buscar outras respostas. Eu vejo, Fred, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, tá? Sobre a Série B, não só a Série B desse ano, como a Série B dos últimos anos, tá? Eu acho que vai ser algo que a gente vai poder debater, não necessariamente hoje, mas vai ter um programa ano que vem também para poder ter um debate sobre isso, que é a questão do seguinte: a Série B está numa crescente ou não? Porque meio que virou uma opinião assim, virou uma máxima de dizer o seguinte: a Série B ela está numa crescente. Eu acho que está, Fred, mas em que recorte? Se você pegar um recorte de 5 anos, eu acho que a Série B está numa crescente. Mas se você pegar um recorte menor, o trecho dos últimos 2 anos, eu acho que a Série B está começando a apontar para baixo. Na questão da qualidade no geral dos times. Isso não é algo que vai diminuir a competição, mas é você entender a competição que você está disputando. E eu acho que, no final das contas, diante de toda essa adrenalina que o campeonato se tornou, Fred, isso ajudou a mascarar um pouco, que, ao meu ver, um pouquinho de queda de qualidade da Série B, aonde os times envolvidos nisso, Fred, nessa disputa, aqui eu estou citando Goiás, eu estou citando Remo, eu estou citando Chapecoense, todos os times que estão envolvidos nessa disputa, nessa adrenalina pura da última rodada, isso fez o torcedor não focar que, na verdade, o campeonato teve um nívelzinho abaixo. Já o do Coritiba, que foi agraciado por um acesso mais tranquilo, é o único time até agora confirmado, ele pôde perceber, de olhar para o seu time e dizer, mas esse time não tem essa qualidade toda. Mas o campeonato não teve essa qualidade toda. E eu acho que é um pouco a percepção, Fred, o torcedor do Coritiba, a ficha está caindo que o time não tem essa qualidade toda, mas na verdade a competição pediu algo menos do que isso. Atos, um bom debate, tá, que você trouxe aqui. Naturalmente, quando acabar a Série B, mas eu diria que, sobretudo, quando definirem os rebaixados da Série A, a gente vai fazer um programa com os 20 clubes da Série B do ano que vem, assim como a gente vai fazer com a Série C, analisar como será a competição, que cara ela vai ter para o ano que vem. E, obviamente, nesse programa cabe uma reflexão maior para isso que você trouxe aqui. Temos conversado desde o acesso do Náutico, inclusive com o próprio treinador do Náutico, né, com ele dos Anjos, que foi lá no nosso estúdio, e Cássio, né, que aponta que é a maior travessia que existe de acesso entre as divisões é a travessia da Série C para a Série B. E de fato é. Eu nunca tinha deixado isso muito claro, nunca tinha parado para fazer essa leitura e ter a minha própria definição, minha própria conclusão sobre isso, mas os argumentos que Cássio trouxe, conversando com Hélio ali,
Eu, eu considerei, porque eu tratava já que a maior travessia é da B para A. E o que eu acho que a gente está vivendo, Atos, é uma transição para que cada vez mais a travessia da B para A seja muito complicada, como é da C para B. Então, essa queda de qualidade da Série B, eu acho que nem é uma queda de qualidade. Eu acho que é uma relocação da lógica da Série B. A Série B, em alguns anos, ela tinha um perfil, teve um perfil de maior qualidade, né? De você ter, teve um ano aqui recente com Cruzeiro, com Vasco, com Bahia, com Grêmio, com Sport. Potencializado também, só para É, ajudar com o dinheiro da Liga também. exatamente. Só que a sobrevivência da Série A está muito brutal. E aí, vamos esquecer Mirassol, porque esse Mirassol vai ser um problema para os debates sobre futebol no Brasil. Assim, vai ser um problemaço. Se o jornalista, o analista, o comunicador, quem tem o microfone na frente, não tiver cuidado com engenharia de obra pronta e com hipocrisia, vai ser difícil debater. Porque o cara vai dizer que o Mirassol, com 7 jogadores da Série B, fez uma Série A do jeito que está fazendo. Se por algum instante alguém considerar que o Mirassol não é nada mais do que uma exceção, sem nada parecido na história, se alguém não considerar dessa forma, os debates não vão andar. E eu acredito que talvez em 2026 alguns desses times que estão subindo podem ser duramente prejudicados pela lógica Mirassol, tá? E o Curitiba, Atos, só um segundo, e o Curitiba tem que tomar cuidado para não ser um desses times, por quê? Porque eu estava lendo uma reportagem, eu até fechei, estava aqui na minha frente, uma reportagem com uma entrevista de Mozart ao final do acesso, né, no pós-jogo contra o Atlético, que ele, já defendendo a sua permanência, ele jogou na mesa quem? O Mirassol. Que o Mirassol está fazendo o que está fazendo porque tem um trabalho de continuidade de 3 anos, inclusive ele trazendo para ele esse mérito, né? Porque ele que é o construtor de fato daquele Mirassol, tá? Vou dizer aqui, Atos, a fala exata de Mozart. Recuperei aqui a matéria tá sobre a coletiva dele. Acredito que o Coritiba tem essa mentalidade hoje. Que mentalidade ele está se referindo? A pergunta que foi feita foi porque o Coritiba foi eliminado da Copa do Brasil. Logo no começo, acho que pelo Londrina, não tenho certeza. Pelo Maringá. Eu acho que pelo Maringá. Não, o Maringá eliminou o Goiás, não tenho certeza. Tive um lapso de memória aqui, mas foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil e fez um Campeonato Paranaense péssimo. Já com Mozart. E ele não foi demitido, né? E aí ele diz: acredito que o Curitiba tem essa mentalidade. Prova que eu estou nesse cargo aqui ao longo da temporada inteira e espero ficar o ano inteiro também. Sou prova viva disso. Que em 2023 ficamos em quinto. Faltou um pouco para subir com o Mirassol. Em 2024 fomos vice-campeões. Tenho convicção absoluta que em 2026 jogaremos melhor do que agora em 2025, desde que a gente respeite esse processo de ajuste. Esse clube está passando por esse processo e vai pagar o preço para se reposicionar de maneira definitiva no cenário nacional. E ele continua sobre o Mirassol. O Mirassol tem 7 titulares do ano passado e que jogam juntos há 3 anos. As coisas não acontecem por acaso, tá? Ele cita depois Palmeiras e Flamengo, e aí não faz o menor sentido, né? E ele termina: existem cases de sucesso. Basta ter humildade e sensibilidade de ver quem está fazendo as coisas e como tem que ser feito. Ou seja, Atos, veja que o efeito Mirassol já está começando a ir para a mesa. Agora, é óbvio que Mozart é alguém que pode usar o efeito Mirassol porque ele é pai desse Mirassol. Tá? Mas veja que ele já está querendo o convencimento da sua permanência
na linha da continuidade, de humildade e sensibilidade. Só que, Atos, e aí eu vou passar a palavra para você, tem algo que ainda pode pesar a favor da construção desse efeito Mirassol, que é algo que nunca aconteceu na história. Daqui a 2 meses e 10 dias, esse Curitiba estreia na Série A. 2 meses e 10 dias. Dia 27 de janeiro tem Série A. Tem Curitiba em campo na Série A. Nunca ninguém passou por isso. Nunca nenhum time que subiu teve tão pouco tempo para... Primeiro, ainda tem uma rodada, né? Então vai ter exatamente 2 meses. E ainda tem a Série A, né? Que é o mercado, né? Isso, o mercado que não vai fechar... Exatamente, Exato. só vai fechar 7 de dezembro. Tá? Você vai das férias, você vai remontar seu elenco, montar seu elenco. Veja que situação, tá? E que é muito perigoso você cair numa armadilha de... Olha o que aconteceu com o Mirassol. E para terminar, o que ainda complica, o Ceará não é um Mirassol, mas é um meio termo. E Mirassol e Ceará foram muito melhores do que Sport e Santos, né? Então, ainda fica de exemplo, sobretudo o Sport, que tentou dar um passo em outra direção e aconteceu o que aconteceu. Eu só ia dizer, Fred, que eu vou tentar torcer contra essa sua previsão, dá para dizer assim, de que isso vira uma tendência, tá? Principalmente na boca de treinador. A gente viu agora Mozart falando, tem a questão de que ele foi técnico no Mirassol, então ele tem um pouco de lugar de fala. Eu vou torcer para ficar por aí, tá? Porque quando o treinador começa a repetir uma coisa, a classe ela é unida e não para de repetir. Veja o que está acontecendo com o treinador no Brasil há alguns anos e foi intensificado agora, nos últimos dias, falando contra treinador estrangeiro. Enche o saco. Não coloca um bom argumento. Impressionante. Eu acho que o debate no Brasil inteiro mais esvaziado que existe, mais fraco, é o debate sobre treinador estrangeiro feito pelos treinadores brasileiros. Fred, eles não colocam um bom argumento. É só bilis, é só ódio, mal secreto, como diria o ministro do STF. Então, se eles começarem a repetir, por que eu fiquei agora temeroso com isso? Porque isso é uma ótima arma de protecionismo. Que, na verdade, é um dos maiores defeitos dos treinadores do Brasil. Ao invés de ter coragem de fazer o seu trabalho, ficam preocupados com o emprego. Quantos treinadores você não vê tomando decisões preocupado com o emprego do que com os objetivos que o clube precisa? Com a audácia que o clube precisa para tal jogo. Ele está mais preocupado com o emprego. Então, eu espero que isso não aconteça, porque se isso virar uma máxima nas bocas dos treinadores brasileiros, olha, vai dar dor de cabeça. Atos, vou trazer aqui 2 telas sobre o Curitiba, tá? A primeira mostrando essa regularidade, tá? São 31 rodadas consecutivas, tá? Eu até atravessou aqui. São 31 rodadas consecutivas no G4, tá? 31 rodadas consecutivas. No total, serão 34, considerando as 38 rodadas do campeonato, 34 no G4. Assim, se oscilou, essa oscilação não aparece muito na foto oficial. Quem viveu detalhe por detalhe, passo a passo, viveu as oscilações. Quem olha o quadro, tá? Quem olha o quadro, Atos? Quando o Sport TV fez a matéria para avisar que se debateu lá que o Curitiba subiu, como esse ano eles não estão transmitindo, então esqueceram a competição, quem olhar o quadro vai dizer, não, a grande campanha estável do Curitiba, né? 9 rodadas consecutivas na liderança, né? 31 rodadas consecutivas no G4, 34 ao todo, um campeonato sem sustos do Curitiba, e o torcedor do Curitiba vai estranhar quando as pessoas disserem isso, porque não foi exatamente o que aconteceu, mas dos 20 times, o Curitiba e o Goiás eram os reflexos de estabilidade, eram as exceções. Muitas vezes a gente fez raio-x aqui dizendo, esquece Goiás e Curitiba, vamos
debater a insanidade que muitas vezes era do Curitiba para baixo, porque o Goiás era o líder, né? O Goiás derreteu. O Curitiba oscilou, teve um momento ali que parecia que poderia ser pior oscilação, mas Mozart conseguiu ter rédea do time, segurou, algo que Mancini não conseguiu e caiu no Goiás, né? Carille está tentando fazer a condução final. Detalhe, Mancini na Série A, em 3 rodadas, resolveu a vida do Red Bull Bragantino, já tirou o Red Bull Bragantino de qualquer risco de acesso, ou de qualquer risco de descenso, obviamente, e se brincar já tá fazendo conta aí até para as últimas vagas da Libertadores, mas da última vaga, se houver uma 9ª vaga, no caso, tá? Eu acho que com a vitória desse domingo, acho que o Red Bull que o Bragantino foi para 8º, se não me engano. Nono, posso estar fazendo besteira aqui. Acho que 8º não, viajei. Deixa eu dizer a informação corretamente, tá? Ele foi para 45 pontos, ganhou do Atlético hoje. Eu nem lembrava que esse jogo ia ter hoje. 8º. Falei besteira não, 8º. Então tem uma possibilidade aí do Red Bull Bragantino herdar uma vaga na Libertadores, veja só, tá? Mas enfim, não é esse o tema aqui. O Atlético tem uns jogos fantasma, né? Quando você olha para o de alguém, não para de jogar não, Atlético Mineiro. Não para de jogar não, meu amigo. Uns jogos aí. Ele gosta de dar uns pontos. Então, Atos, essa primeira tela a gente já passou por ela, de certa forma, né? Porque é uma tela que está dentro do debate que a gente teve o primeiro. E a outra tela que a gente tem aqui é a tela voltada para uma marca que será também uma marca histórica. Hoje o Curitiba é o pior líder de uma Série B na 37ª rodada, tá? Só em 2007 tem algo mais próximo ali, com 66 pontos, tá? Só em 2007. E não tem como não ser o pior campeão, tá, Atos? Porque o pior campeão é o Santos do ano passado, com 68 pontos. O Curitiba, no máximo, iguala o Santos, mas o Santos teve 20 vitórias. Então, quando confirmar o título, seja empatando com o Amazonas, seja vencendo o Amazonas, não será suficiente para apagar essa marca aí de pior campeão da história. Não vale nada. Não deixa cicatriz na história do clube, não. Só mostra um pouco desse debate que a gente teve, né, Atos? De que é um campeão no limite ali, não é um time. O que é que a gente está querendo dizer? Está longe de ter uma base para a Série A. E eu não sei se a intenção lá vai ser a permanência de Mozart. Tem um quadro, Atos, que eu vi no Twitter. Eu até trouxe esse quadro para cá. Tem um quadro que eu vi no Twitter. Os 8 primeiros colocados. O Curitiba enfrentou os 8 primeiros colocados no Couto Pereira. Todos os jogos foram 0-0 contra os 8 primeiros. Todos. Eu achei surreal esse quadro, tá? E esses jogos no Couto Pereira, eles são os catalisadores dessas oscilações que a gente consegue achar na campanha do Curitiba. Se a gente consegue achar as oscilações e elas existem, elas vêm da falta de capacidade de ter transformado os jogos dentro do Couto Pereira em alguns jogos de vitória. Tá? Porque você está citando aí entre os 8 primeiros colocados, mas o time do Coritiba vacilou em casa contra times também da parte de baixo da tabela. Quem não lembra da vitória do Paysandu, do nada, jogando muito, tá? O Paysandu chega lá e 4-1 em cima do Coritiba. E Cássio falou muito sobre isso, né? Durante os raios-x aqui da Série B. Que apesar da liderança, apesar do acesso encaminhado, apesar de que dentro do contexto que foi essa Série B, acabava sendo um time mais estável, o fato dos jogos no Couto Pereira ali era um fator fora da curva para esse time do Coritiba. Mas eu não quero parecer pesado nas palavras que eu vou citar agora, Fred, mas eu acho que o Coritiba é o campeão que essa Série B merece. E eu não digo isso, não é só de forma negativa, não. Eu acho que tem um quê também de positiva para o próprio Coritiba. O Coritiba mereceu, tá? Nessa Série B, o Coritiba mereceu ganhar esse título.
Agora, por que eu digo que é o campeão que essa Série B merece? Porque o equilíbrio que essa Série B, esse achatamento econômico que a Série B, de qualidade de jogadores que a Série B vem passando, leva a ter campeões que poderia muito bem estar disputando ainda o acesso na última rodada. Eu acho que ficou para trás o que a gente viu o Cruzeiro fazendo lá atrás. Se a gente for tentar buscar mais no passado, que, sei lá, a Portuguesa já fez, a Barcelos, o Corinthians já fez nesse né? Então, eu acho que uma linha de argumentação, é um raciocínio que você tem que trazer também a questão da Série A. Ou seja, você já estava passando um pouco sobre isso, Fred. Não tem como você desconectar da consolidação de 14 times ali da Série A, tá? Vai trazer mais, até pelos próximos anos, situações como essa. De você não ver um líder disparado. De você ter o equilíbrio como um ponto central do campeonato. Então eu não fico surpreso do Coritiba ser o campeão. Não houve essa comemoração dentro do Couto Pereira, pelo contrário, chegou a ter vaias. Eu acho que do que a gente viu do campeonato acabou sendo muito a cara da competição. O Coritiba, ele mereceu esse título, tá? Mas eu acho que, no final das contas, a Série B tinha que ter um campeão como o Coritiba. Essa Série B não teria um campeão de 70 e poucos pontos. Definitivamente não teria. É isso, tá? Atos, iria com Mozart? Eu iria, porém, eu não iria com filosofia de Mirassol, tá? Não iria com filosofia de Mirassol. Perfeito. Eu acho que tem que. Você vai ter que manter alguns jogadores? Vai. Não existe esse negócio de somente time que consegue o objetivo de você zerar elenco. Zerar elenco não existe. Não existe. Com 2 meses, muito menos. Exato. Você vem fazendo um trabalho, todo o trabalho, você passa essa linha de trabalho para os jogadores e os jogadores precisam passar para seus companheiros, até os que você venha a contratar, para poder entender a lógica de trabalho do clube, não só na parte tática, mas como lógica de clube mesmo. Então você precisa ter uma linha central de jogadores que permaneçam no clube. Mas não pode, assim, você confiar nesses jogadores, Fred, para você conseguir os seus objetivos na Série A. A manutenção, ela vem sabendo o seguinte: não tenho como zerar, daqui a 2 meses já começa a competição, eu preciso manter essa espinha dorsal aqui, mas ela não pode ser a espinha dorsal técnica que vai me fazer confiar lá na Série A. Então, eu afasto essa lógica de Mirassol, tá? Olha, veja só um parênteses aqui rapidinho. No Mirassol tem muita coisa que deve se copiar, tá? Muita coisa. Eles fazem muita coisa certa. Só que quando a gente fala que o modelo do Mirassol não é um modelo a ser copiado, a gente tá falando de estrutura de confecção do elenco. Isso, ninguém aqui tá minimizando o CT perfeito. Exato. Isso aí tudo é o básico hoje em dia de quem joga a Série A. Eu vejo muita gente dizendo, mas o Mirassol faz isso, o Mirassol dá premiação para os atletas. Gente, a gente tá excluindo tudo isso, a gente não tá falando sobre isso. Isso aí tá legal, pô. Isso aí tá certo, isso aí tem que fazer mesmo. A gente tá falando na confecção do elenco. A parte do elenco, mesmo você fazendo tudo isso que a gente cita de positivo, não é isso que vai fazer um elenco qualquer ter um bom campeonato. Esse é o ponto fora da curva. Esse é o ponto que não se repete mais. Então eu acho que tem que afastar isso de Mirassol, tá, Fred? Eu acho que essa lógica aí, se o Coritiba fizer ou com o Mozart ou com qualquer um, não vai dar certo, mas eu acho que tem que continuar com o treinador. Agora, tem que chegar para o treinador e dizer, veja só, a gente vai manter aqui os principais jogadores, porque tem uma linha de trabalho que precisa ser repassada até para as contratações que vão chegar, mas a gente tem que contratar um time que a gente possa confiar que vai ser a base da Série A para poder conseguir seus objetivos. Porque não adianta você achar que essa espinha dorsal é o que vai fazer permanecer na Série A, porque não vai. Perfeito, Atos. Estamos na mesma página, tá? Quanto a essa análise aí, dessa transição. E o Coritiba é o primeiro time do país, tá?
que vai fazer essa transição de 2 meses, tá? Na próxima semana teremos mais 3. E eu estou muito curioso para ver isso, tá, Atos? Muito curioso. Porque é uma nova época. E eu não sei o quanto isso vai mudar lá na frente, Atos. A segunda janela de uma Série B, tá? Às vezes você já percebendo seu acesso, você vai ter que começar a transformar seu elenco, porque em 2 meses você não transforma. Quando um time sobe da B para A, ele faz uma primeira leva de mudanças, aí joga estadual, joga ali as primeiras partidas da Copa do Brasil, se reorganiza e chega na Série A. Quando chega a segunda janela de Série A, ele dá uma outra encorpada. Tá tudo de cabeça para baixo. Não dá para esperar chegar a Copa do Mundo para parar e você dizer agora eu vou arrumar a casa com 10 pontos na tabela, tá? Não adianta. Não adianta, tá? A ferida que fica, ela é muito grave, tá? Então dessa forma a gente fecha